Forças Armadas já atuam na segurança pública do Rio de Janeiro. Ministro da Defesa diz que 10 mil militares vão reforçar patrulhamento no estado. Presos em São Paulo, 2 suspeitos de assassinar balconista durante assalto. Um deles, menor, foi levado pela própria mãe à delegacia. Meu filho estava errado. Então, só assim eu acho que eu estou tendo a chance de estar resgatando ele. Rio Grande do Sul transfere 27 chefes de facções criminosas para presídios federais. Desemprego tem a primeira queda em 2 anos e meio, mas ainda atinge 13 milhões e 500 mil pessoas. IBGE também constata crescimento do trabalho informal no país. Na Venezuela, manifestantes desafiam proibição do governo e protestam às vésperas da Constituinte. Manifestantes colocaram fogo em pneus e fecharam uma das ruas para impedir a passagem dos carros. Coreia do Norte volta a provocar os Estados Unidos com o lançamento de míssil intercontinental. Morre o bebê inglês com doença incurável que emocionou o mundo. Neymar se irrita com companheiro e abandona treino do Barcelona. Médicos lançam um manual para estimular brincadeiras que fazem a criança se exercitar. Acelera, filho! Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Tropas militares começaram a atuar hoje no Rio de Janeiro, depois da autorização do presidente Michel Temer. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, 10 mil homens devem reforçar a segurança no estado, que vive uma rotina assombrosa de violência. E foi enterrado hoje o corpo da balconista assassinada por causa de um celular durante um assalto na noite de quarta-feira em São Paulo. A mãe de um dos suspeitos entregou o próprio filho à polícia. Fábio Diamante. No Rio Grande do Sul, 27 presos, chefes de organizações criminosas, foram transferidos para presídios federais em outros 3 estados. Um grande esquema de segurança foi montado com 3 mil homens para a retirada desses detentos. As quadrilhas que assaltam barcos preocupam a polícia na região norte do país. São os piratas da Amazônia. A polícia do Pará fez hoje uma reconstituição para tentar descobrir como o corpo de um bebê pôde desaparecer de um hospital público. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O presidente Michel Temer aprovou um parecer da Advocacia Geral da União que pode barrar a demarcação de cerca de 700 áreas indígenas. Daqui a pouco, o governo recua e reduz em 8 centavos o aumento de imposto sobre o etanol. Sociedade Brasileira de Pediatria lança manual com orientações para a criançada se exercitar. A gente volta já já. Desafiando a proibição do presidente Nicolás Maduro, manifestantes foram às ruas da Venezuela. O país se prepara para a votação da Assembleia Constituinte. A repórter Patrícia Vasconcelos está em Caracas e mostra a situação tensa no país. Enquanto a crise no país vizinho se agrava, o número de pedidos de refúgio de venezuelanos aqui no Brasil subiu 5 vezes. Segundo dados do Ministério da Justiça. O desemprego no Brasil caiu pela primeira vez desde o último trimestre de 2014. Segundo o IBGE, de abril a junho, a taxa ficou em 13%, com 13 milhões e 500 mil desocupados, 600 mil a menos que no trimestre encerrado em março. Mas a informalidade aumentou. 1 milhão e 300 mil pessoas entraram no mercado de trabalho sem a carteira assinada. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje acreditar que haverá quórum na semana que vem para votar a denúncia contra o presidente Michel Temer. O governo decidiu rever o aumento de impostos sobre o etanol anunciado na semana passada. O decreto, publicado numa edição extra do Diário Oficial, não abrange a gasolina nem o diesel e atende a um pedido da indústria de cana-de-açúcar. A tributação sobre o etanol vai cair de 19 para 11 centavos por litro para o distribuidor.
E com isso, a arrecadação do governo com os impostos dos combustíveis será menor. A decisão vem um dia depois do anúncio de um corte no orçamento. A pouca chuva e a queda no nível dos reservatórios das hidrelétricas vão deixar a conta de luz mais cara em agosto. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou hoje que as contas do mês que vem terão cobrança extra de R$ 3,00 a cada 100 kWh consumido, a chamada bandeira vermelha. Apenas 2% de todo o lixo produzido na cidade de São Paulo é reciclado. O índice é 10 vezes menor do que é reaproveitado em Curitiba, por exemplo. A conscientização ainda é um desafio para esse problema ambiental. Em visita à China, o prefeito de São Paulo conheceu o sistema de transporte de passageiros com ônibus elétricos. A ideia é implantar um projeto semelhante na capital paulista. Termina hoje às 11h59 da noite o prazo para inscrição no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A inscrição é feita pela internet. Os interessados precisam ter concluído o ensino médio e ter tirado pelo menos 450 pontos no Enem, com nota maior que 0 na redação. Só pode participar quem tiver renda familiar de até 3 salários mínimos. O resultado sai na próxima segunda-feira. O Rio de Janeiro e outras 18 cidades fluminenses estão prestes a entrar na era da TV digital. Morreu hoje no Reino Unido o bebê Charlie Gard, que comoveu o mundo ao se tornar o centro de uma disputa judicial. Você vai ver em instantes. Neymar se envolve em briga com um colega de time e abandona treino irritado. Não perca, é já já. Um dia após aprovar sanções contra Irã, Rússia e Coreia do Norte, os Estados Unidos receberam o troco. Os russos ordenaram a expulsão de diplomatas americanos e a Coreia do Norte desafiou o governo de Donald Trump ao lançar um novo míssil balístico intercontinental. A prevenção da obesidade começa no berço, alertam os especialistas. O manual inédito da Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que, desde a mais tenra idade, as crianças devem ser estimuladas a se exercitar e desde os primeiros meses de vida. Está em cartaz nos cinemas do Brasil o filme Em Ritmo de Fuga, que é sucesso de bilheteria nos Estados Unidos. A trilha sonora poderosa embala as cenas de ação, como mostra a repórter Cleide Koch. E vamos encerrar o SBT Brasil de hoje com o hino do rock and roll. Isso é bom. Faz 50 anos que a música Light My Fire, da banda The Doors, alcançou o topo das paradas nos Estados Unidos e virou um clássico. Então, som na caixa e boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow.